Bom, vamos lá, né, pessoal? Boa noite aí novamente. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei um pouco perdido com esse feriadão de São Paulo. O calendário de avaliações de vocês ou não? A semana de avaliações, os outros Não professores temos. falaram alguma coisa? Não, né? Tá bom. Não. Não, tudo bem, que na verdade esse adiantamento aí desses feriados, esses 10 dias, ele acabou dando uma quebrada do planejamento inicial, né? Então, eu acredito aí que até aquele acordado inicial das aulas até o final de junho, eu acho que acaba estendendo um pouco para a primeira semana de julho, né? Tô num achismo, né? Mas assim que tivermos aí o nosso calendário, né? De semanas de prova, aí eu consigo passar para vocês as datas, né? Certas aí que nós trabalharemos com as avaliações escritas. Lembrando só que essas atividades que eu deixo propostas, né, no EAD Box, na plataforma do EAD Box, elas servem para composição de nota de vocês, seja no primeiro bimestre, seja no segundo bimestre. Primeiro bimestre, ele muito provavelmente ele era para estar se encerrando agora no final de abril, né? Mas eu acredito que talvez ele se estenda um pouquinho aí ainda para a primeira semana de maio, né? Vamos aguardar aí a liberação do calendário de provas e a gente volta a falar um pouco melhor disso. Mas frisando sempre que essas atividades aí que fazem parte aí da plataforma, elas servem, né, também para composição de nota nossa, tanto do primeiro quanto do segundo bimestre. Mas isso a gente fala depois aí desses critérios aí um pouco mais para frente. Havíamos visto, né, inicialmente lá nas primeiras aulas, um pouco de ETA, DIET, né, as estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto. Depois começamos a ver um pouco de dimensionamento dos reservatórios, que nada mais é do que cálculos de área, volume, né, principalmente volume, né, claro, volume, sempre que falamos alguma coisa referente a volume, estamos dizendo algo que ocupa um espaço, né? Então o volume é praticamente um sinônimo de espaço, mas para calcularmos volume temos que ter aquela pequena base de área. E aí a primeira parte técnica que nós temos aqui falando de água fria, as NBRs de instalação hidráulica de água fria, é o consumo diário. E esse consumo diário ele depende da quantidade de pessoas que nós temos dentro desse ambiente e, claro, do ambiente em questão, né? E também com divisões do tipo, se esse ambiente é um ambiente de baixo, médio ou alto padrão, falando-se a nível residencial, seja isso um apartamento ou casa, né? Uma residência. E claro, também a depender do outro tipo de ambiente, se é uma escola, se é um hospital, se é um restaurante, se é um comércio, se é uma indústria, né? Cada tipo de instalação tem suas características próprias, né? E elas devem sim serem respeitadas, claro, quando nós formos pensar na questão do dimensionamento. Como um de vocês mesmo falou numa das últimas aulas, eu não me recordo quem foi, quando dimensionamos um consumo diário, claro que temos que levar em conta o gosto do cliente, né? Mas se isso não é conhecido e até aqui nesse material de apoio, que é o mesmo já que já tinha da aula passada, estou reutilizando ele aqui por conta de ser essa continuidade e essa aula, chamemos assim de resumo, para a gente poder voltar a ter o eixo aí voltar para o eixo aí, para depois entrarmos nos cálculos de vazão e depois aí sim para finalizar essa parte de água fria,
entra na parte de dimensionamento dos ramais, sub-ramais, do alimentador predial. E essa é a parte do primeiro bimestre, né? O segundo bimestre a gente começa a falar de esgoto, né? Esgoto predial. Bem tranquilo, instalações de água fria, né? E seguindo a sequência do que nós temos, tanto nos materiais que eu disponibilizo de apoio, quanto na apostila de vocês. Esses são os primeiros assuntos que nós começamos a falar e hoje nós estamos aqui retomando para poder manter esse fio da meada, né? Essa aula ela vai estar disponível aqui na aula 5, tá? Eu já coloquei a data aqui, 8 de abril. Depois eu alimento aqui tanto com a atividade quanto com o vídeo. E aí também eu resgato o vídeo da última aula, da aula 4, e jogo aqui na aula 4 que eu ainda não joguei para vocês. Como que está, como faz 2 semanas que a gente não se fala, né? Como que está a questão de vocês acessarem a plataforma, de inserirem as respostas nas atividades propostas? Está tranquilo isso? Tá tranquilo, a plataforma tá sem novidade. Eu pergunto mais pro pessoal que está entrando agora da 53, né? Tá tudo bem, tranquilo? Estão sabendo já usar direitinho, sem maiores problemas? Tranquilo. Beleza, então. Então tá bom. Então sempre tentar deixar em dia, né, para isso não acumular com os outros professores, né? E aí a gente consegue trabalhar direitinho aí dessa forma. Bom, consumo diário, né? Então, falando aqui, né, em caso de residências, normalmente estima-se 2 pessoas para cada quarto, isso já falamos. E 1 pessoa para o quarto de empregada, tá? Bem antigo esse conceito, né? Então, tantos exercícios que eu já propus, hoje eu só falo de quarto, né? 2 quartos, tá? Então, sempre aí 2 quartos, 2 pessoas. A gente já está trabalhando nesse conceito aí desde a aula passada. Sendo que existe essa fórmula aí, né? Com consumo diário igual a população vezes o consumo per capita, né? O consumo por pessoa em litros dia, né? E aí depois a gente vai majorar isso lá no final com esses outros 25% que tem. Algumas taxas de ocupação, tá? Quando, por exemplo, falarmos aqui de teatro, cinema, você vê aqui uma cadeira para cada 0,7 metros quadrados de área. Então aí é 1 pessoa, né? A gente está considerando aí uma cadeira como se fosse 1 pessoa, né? Claro. Museus, 1 pessoa por 8 metros quadrados de área, e assim sucessivamente. Mercado, né? Mercado e shopping, que é bem interessante o consumo diário dessas áreas, né? Então, supermercado, 1 pessoa para cada 2,5 metros quadrados de área, né? Então, quando você não conhece a quantidade, né, de pessoas que realmente vai usar desse espaço, usufruir desse espaço, a gente acaba observando aí nessa tabela de taxa de ocupação para que haja a melhor definição dessa quantificação de pessoas que estarão se utilizando desse espaço. Aqui as outras tabelas, eu sei que tem uma diferenciação do que temos na nossa apostila, tá? Essas tabelas desse material de apoio elas são mais completas. Por exemplo, aqui a gente fala na questão se é residência de médio valor, se é residência de luxo, se é residência popular, que a gente consegue ver aí na primeira parte, tá? Essas tabelas, mais uma vez, elas não saíram da cabeça do Rafael, né? Essas tabelas elas são normatizadas pela norma de instalação hidráulica de água fria, tá? Então, o que há na apostila também é baseado nelas, né? A única diferença é que houve uma supressão aí de algumas linhas, tá? Então aqui nenhuma novidade do que a gente já falou aí, o que temos aí da família do número 1, né? A gente está falando da parte residencial, o 2 aí da parte comercial, né? De modo geral, escolas, mercados, restaurantes, edifícios, né? E afins. E aí não temos
Também nenhum segredo, porque já trabalhamos com isso aí desde a nossa aula passada. Um outro ponto importante aqui que começa a se falar, por conta daquelas questões se o fornecimento, se o sistema de distribuição ele é direto, indireto ou misto, suas vantagens e desvantagens, já discutimos isso também na última aula, inclusive. Isso vai determinar e muito se a gente acaba majorando ou não esse número aí de consumo diário no final aí da água. De um modo geral, eu coloco no enunciado do exercício para que você acrescente uns 25%, mas mesmo que eu não coloque isso, tá? Vocês podem acrescentar esse 25%, podem e devem acrescentar esse 25% de quantidade de água do seu reservatório de água no final do seu exercício. Então, por exemplo, se você chega no final de um exercício e você chegou lá numa quantidade de 1000 litros d'água, o que é necessário para suprir as necessidades da sua residência, você pode fazer o acréscimo aí de mais 250 litros d'água, né, que correspondem aí a 25% desses 1000 litros, para que não haja nenhuma dúvida quanto o fornecimento de água nessa residência, nesse comércio, nessa indústria, né, se for uma indústria pequena, para que não haja problemas de fornecimento de água. Você está majorando isso também, não apenas normativo, mas também defendido aí pelos profissionais de hidráulica, que haja essa majoração, tá? Principalmente em locais aí que nós sabemos, inclusive na Grande São Paulo, né, que existem, que tem problemas muito graves de intercorrência de fornecimento de água. Então tem locais que tem um fornecimento de água hoje, fica 2 dias sem fazer esse fornecimento de água. Isso é extremamente péssimo, né? Isso, se nós fizermos um gancho aí com as primeiras aulas que falamos das estações de tratamento, com a forma que foi feita a urbanização na cidade de São Paulo, né? Na Grande São Paulo, não deveríamos, né, estar enfrentando esse tipo de problemas hoje, e tão menos ter problemas de abastecimento de água, né, falando-se da maior metrópole do país, né, isso é extremamente inadmissível, né, mas são desafios aí que nós, né, como profissionais aí da área de construção civil, devemos levar aí para a nossa vida fora, para que, quem sabe, daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, esses problemas não se repitam, tá? Enquanto não houver, né, uma solução definitiva, né, então nos nossos projetos aí a gente acaba fazendo essa majoração aí da quantidade de água que há nos reservatórios. Continuando, né, então, agora aqui alguns exemplos, né? Então aqui, calcular a capacidade do reservatório de uma residência de 2 pavimentos com 4 quartos, uma suíte e um quarto de hóspedes. Informações irrelevantes, né? Não importa, são quartos. E aí fala ainda que possui uma dependência de empregada, né? Só para justificar que tem uma pessoa a mais, né? Falando que ainda tem mais um quarto de empregada. E aqui ele fala que vai ser ocupado por 2 pessoas, né? Então o exercício, ele aparentemente no seu enunciado ele acaba dando uma divergida do que há na teoria, mas se ele sugere, né? Lembra que as sugestões são para quando não se conhece o público, né? Aí no caso há um conhecimento, né? Há o conhecimento de que haverá 2 pessoas no quarto de empregada, né? Então a gente acaba considerando essas 2 pessoas, né? E aí baseando-se nas 2 primeiras tabelas que temos e na nossa fórmula, né, de consumo diário, a gente acaba chegando aí na 4 pessoas vezes 2, que são dos 2 primeiros
quartos, né? Se eu tenho 2 quartos, 2, 2, 2 pessoas, 4. 4 vezes 2 mais 2, que são as 2 pessoas do quarto de empregada, vezes 300 litros, né? Que é a quantidade per capita, considerando que é uma residência de um padrão mais elevado, né? Considerando as tabelas que temos trabalhado, 3.000 litros, né? E aí ainda nós majoramos isso aqui com mais 25%, né? Não está aí colocado, mas aí ainda jogamos aí mais 25% aí em cima desses 300, né? 25% de 300, né? 3, 6, 750, né? 750 litros. Ficaríamos aí com um reservatório de 3.750 litros ou 3,75 metros cúbicos. Por que é importante também sabermos na unidade aí de metragem cúbica? Justamente para quando formos dimensionar, e se formos dimensionar um reservatório, né, nessa residência, nós considerarmos aí esse volume para efeitos de cálculo. E isso gerou um pouco de divergência, né, na nossa última aula, gerou um pouco de dúvida. Quando eu sempre falo para vocês, questionem, né? Vocês devem questionar, né? Não fiquem não fiquem com receio de perguntar, né? O feio não é não saber ou ter dúvida. O feio é ir embora para casa com a dúvida, né? Então, se eu falo para vocês, dimensionem um reservatório de 4.000 litros, algumas informações, claro, né, que elas acabam sendo básicas, né? Principalmente onde vai ser esse reservatório, vai ser superior, inferior, ele vai ser numa laje, enfim, são questionamentos válidos, claro, né? Mas isso principalmente para o decorrer do nosso curso, né? Não necessariamente agora, nesse momento que estamos falando de instalação hidráulica, porque o intuito aí, o grande objetivo nesse momento é que vocês saibam, né, cubicar esse volume e, claro, dimensionar a altura, a largura, comprimento desse reservatório em si, né? Então, por isso que há, né, a proposição dos nossos exercícios de hoje, que eu vou deixar vocês fazendo, que são esses 3 aqui, para recordar o que já vínhamos vindo desde as últimas aulas, e aqui com mais um elemento novo ali, que é um consumo diário hospitalar, né? E também pode-se considerar o consumo diário hospitalar com 25%. Você pode acrescentar mais 25% aí do que você der no final, tá? Então, primeiro, vamos ler juntos aí, para que vocês possam realizar essas atividades, né? O primeiro eu falo aqui, qual o consumo diário de uma casa popular com 2 quartos, tá? Então, 2 quartos, 4 pessoas, né? Você já vai para 4 pessoas vezes a quantidade, né, de litros que há por pessoa referente a uma construção popular. E aí eu falo, né, dimensiono o reservatório com uma base quadrada, né? Então, quando eu falo dimensiono o reservatório com uma base quadrada, você pode fazer uma base de meio por meio, de 1 por 1. 1 por 1 é um bom número, né? Pelo enunciado do exercício, não vai dar muito mais do que um reservatório aí de 1 metro cúbico, tá? Então é a famosa caixa d'água 1 por 1 por 1. E você pode justificar na sua resposta, no seu projeto, tá? Isso é uma grande obrigação de nós, né, profissionais, justificarmos aquilo que estamos fazendo. A gente nunca pode ter medo de justificar o que estamos fazendo, né? Só que você tem que ter embasamento técnico, né? Lembrando que o técnico ele é um limitante, né? Um limiar, né, entre o profissional não qualificado, né, chamemos assim dessa forma, e os profissionais com outras qualificações, né, seja um engenheiro, um arquiteto, um tecnólogo e outros técnicos, né. Então nós temos que aprimorar o nosso linguajar técnico, principalmente nessa parte de justificar, né. Então, assim, digamos que aí tenha dado 700 metros cúbicos. Você pode muito bem justificar que você está fazendo um reservatório de 1.000 metros cúbicos, justamente porque a execução é muito mais rápida, é muito mais tranquilo você passar para o nosso colaborador
que está fazendo um reservatório de alvenaria, é muito mais fácil ele levantar uma parede de 1 metro, puxar 1 metro de comprimento e 1 metro de largura, do que ele fazer medidas quebradas, né? Lembrando que a construção civil ela não é mecânica ou mecânica de precisão, que nós temos medidas pequenas, medidas em centímetros. Então, quanto mais tivermos medidas inteiras, melhor é para o nosso colaborador, o nosso colega de trabalho que está fazendo a execução desse tipo de serviço, tá? Então isso a gente pode levar isso também, esse exemplo não só para a disciplina que estamos correndo agora, que são instalações hidráulicas, mas também, claro, para todas as outras disciplinas e também para a nossa vida profissional como um todo. Segundo exercício, tá? Vocês estão aí? Que como eu falei, eu estou com problema de internet, então eu fico em dúvida. Sim, estamos aí, professor. Tá bom. Segundo, qual o consumo diário de um edifício com 10 andares e 2 apartamentos por andar? Não é um edifício de alto padrão, né? 2 quartos, né? Então, você pode considerar aí uma residência de médio padrão, tá? Eu não escrevi, mas pode ser considerado aí de médio padrão, não de luxo. Qual o consumo diário de um edifício com 10 andares e 2 apartamentos por andar? Com 2 quartos cada, né? Ou seja, eu tenho 4 pessoas por apartamento, 8 por andar, certo? Dimensione o reservatório inferior, 60% do volume, né, que vai dar desse consumo diário, e o superior, 40%. Vimos também, né, que isso é normativo, em cima da literatura que estamos trabalhando aí em cima, que o reservatório inferior ele tem um volume, uma capacidade de 60%, e o superior ele tem esse volume, essa capacidade aí de 40%. Ô, professor. Sim. Essa norma é devido à capacidade de peso, né? Que se ficar no superior, tem alguma relevância isso? Caso questão do peso? Sim, também. Ela tem a ver com a questão do peso, né? Então eu jogo um volume menor, né, para o meu reservatório superior. E também pela capacidade de bomba, né? Porque isso daí é bombeável, né? Então, assim, imagine eu jogar 100%, né, de água, ou 90%, ou qualquer volume que seja mais alto, nos andares superiores, né? A minha capacidade de bomba, a minha parte elétrica de sistemas, ela seria muito mais parruda. E hoje em dia a tendência é se fazer construções cada vez em lugares menores, né? Onde eu colocaria todo esse maquinário, né? Então, claro que essa recomendação, essa normatização de fazermos reservatórios inferiores com o volume maior do que os superiores engloba tudo isso, inclusive a questão aí que você bem levantou falando a respeito de peso, né? Então, se eu tenho um peso muito maior, né, nos meus reservatórios superiores, eu tenho que fazer estruturas mais parrudas, né, laje, vigas, pilares e, consequentemente, as fundações, né, também desse edifício, elas devem suportar mais esse elemento de carga a mais que está sendo incorporado à minha estrutura. Então, por isso, claro, que a gente acaba fazendo também essa diferenciação aí do reservatório inferior, ele ser sempre maior, né, a sua capacidade volumétrica, do que um reservatório superior. Veja que aí... Valeu, obrigado. Nada, veja que aí eu não discriminei espaço, tá? Área, que podia ser uma outra pergunta de vocês, por exemplo. Ah, tá, mas o reservatório superior está livre de eu fazer de qualquer tamanho? Sim, por conta do que eu escrevi no exercício. Mas, por exemplo, um reservatório superior ele pode estar numa casa de máquinas, né? Lá em cima, né? do prédio. E isso é mais ou menos um hangar, né, digamos assim. Então, se a gente considerar que um pé direito, de um modo geral, de uma estrutura, né, ou seja, a altura, né, do que você tem aí dentro entre o piso e o fundo da laje sua, gira em torno de 2,70. Essa é a altura. Então, claro, né, que eu não vou fazer um reservatório superior com 5 metros de altura, né?
Então são essas considerações aí que a gente tem que levar em conta, né, quando a gente faz os nossos dimensionamentos. Aqui eu estou deixando livre, porque como eu falo, o grande intuito da disciplina agora, o grande objetivo que vem sendo, principalmente nessas primeiras aulas, nesse nosso primeiro mês juntos, é que vocês reflitam a respeito da cubicação, né, a respeito de cálculos volumétricos e recordem-se, né, dessas questões, né, que nós puxamos lá de trás, né, do nosso ensino médio, do nosso ensino fundamental. Mas claro que num projeto, né, a elaboração do projeto, a gente tem que sempre levar em conta conflitos, né, conflitos de disciplinas. O que vem a ser os conflitos de disciplinas? Por exemplo, duas disciplinas que conflitam muito na elaboração de um projeto é a parte elétrica e a parte hidráulica, né? Por quê? Primeiro porque elas não podem ocupar o mesmo espaço, né? Digamos um shaft, né? Elas não ocupam o mesmo shaft. Segundo que, às vezes, se eu estou passando uma tubulação de esgoto, uma tubulação de água fria, uma tubulação de águas pluviais, seja qual for esse tipo de tubulação, pode ser que eu esteja ocupando um espaço que seria melhor para poder passar o projeto de hidráulica. E isso também acaba se gerando problemas, e esses problemas são problemas bons, né? Porque somos nós, os profissionais da área de construção civil, que resolvemos isso, né? Quem que vai dar espaço para quem, né? Então aí é o projetista de hidráulica com o projetista de elétrica falando. Uma outra disciplina que temos muitos problemas, muitos conflitos, é a parte estrutural com a parte hidráulica. Às vezes você está lá com aquela sua tubulação passando embaixo de uma laje e você tem um forro escondendo, né, essa tubulação, né, muitas vezes por estética. E o projeto de hidráulica ele não está se conversando com o projeto de estruturas, né? E aí você vê o caminhamento daquela parte de hidráulica, tem uma viga no caminho. E aí, o que eu faço? Vou furar a viga? Estruturas não são assim, né? Elementos estruturais, componentes estruturais, eu não posso sair furando a torto e a direita, né? Será que se eu furar aquela minha viga, furar aquela minha laje, furar aquele meu pilar, eu não vou estar ocasionando um problema estrutural futuro? Por isso que as disciplinas elas têm que se conversar. Os profissionais eles devem se conversar. O projetista estrutural, o projetista de elétrica, o projetista de hidráulica, eles devem conversar entre si. Quem aqui de vocês, assim como eu, já trabalha na área de construção civil, mais especificamente em campo, eu trabalho em campo, é muito comum ver esses tipos de problemas. E aí o que é a primeira coisa que nós falamos? Puta, mas o pessoal de projeto não vê, não enxerga essas coisas, não sei o quê. Não é necessariamente isso, né? Muitas vezes o que acontece? Muitas vezes eles fazem os projetos de forma individual, né? Muitas vezes são escritórios diferentes que acabam fazendo esses projetos, e na hora de você fazer essa compatibilização, que muitas vezes essa compatibilização ela é feita em campo, é o profissional que está lá no campo que vai enxergar esses problemas, né? Então, seja você trabalhando em campo ou trabalhando em escritório, seja lá onde for, a gente tem sempre que lutar para que haja melhoria constante, processo de melhoria constante, para que isso não ocorra, isso não seja o normal de ocorrer, tá? Que isso seja uma raridade de ocorrer. É um assunto bem legal esse, tá? Então fica aí, vocês ainda vão lembrar isso daqui 10, 15, 20 anos depois de fazerem faculdade, até vocês vão lembrar desse diálogo que a gente teve agora. Se é que já não lembraram agora. Oi? Acho que o correto seria contratar o mesmo escritório, não sei. Talvez o gabarito do outro escritório não seja hidráulica, e do outro não seja elétrica, né? Mas o correto, para não haver essa divergência, o correto seria os dois, né? Se conversar entre si, como a gente sempre tem falado em outras matérias. O correto seria esse, né? Sim, mas às vezes, além de ter esse problema apontado aí de não ser o know-how do escritório, né? Esse tipo de problema ele acontece até quando os projetos vêm do mesmo local, do mesmo escritório, tá? Isso daí não é tão incomum de acontecer, viu? Isso daí quando a gente está em campo, a gente acaba observando bastante, aí tem que pedir revisão de projeto, uma solução de projeto.
e é difícil você ter revisão de projeto com a obra em execução, né? É uma pressão um pouco complicada, tá? Mas fica aí para vocês também pensarem aí para a vida profissional de vocês, ideias também de TCC, TCM, eu não sei quem está tocando essa disciplina com vocês, é o Adriano, não é? Ou o Antônio? Adriano. O Adriano, né? Então, fica aí de dica também com vocês, tá? Existe uma metodologia hoje dentro da aula de construção civil, dentro da aula não, perdão, dentro da área de construção civil, que se chama BIM, tá? É a metodologia BIM. É uma sigla em inglês, tá? E o que propõe essa metodologia? Ela não é um programa, não é um aplicativo, não é nada. Ela usa, claro, né, de diversas ferramentas que nós temos aí na área de construção civil, mas o grande objetivo dessa metodologia é a compatibilização da maior quantidade possível de projetos. E existem programas que aí eles nos mostram, né? Se eu coloco várias plantas, por exemplo, eu ponho a planta de estruturas com a planta de elétrica, com a planta de hidráulica, com a planta de arquitetura, com a planta de paisagismo, que seja, eu sobreponho essas plantas, os vários layers, né? Falando em CAD, né? Os vários layers que eu tenho dessas plantas, e eu consigo o apontamento daquilo que está tendo conflito com o que antes daquilo sair do escritório para execução em obra. Então, um resumão do que é a metodologia BIM, ela nos propõe isso, né? Por quê? Porque aí eu estou ganhando tempo, eu estou otimizando tempo. Se eu estou otimizando tempo, eu estou tendo menos perdas. Se eu estou tendo menos perdas, eu estou tendo uma produção melhor, uma produção maior, e tudo isso eu tenho ganho de tempo, tá? Então, é aquela frase de vó, né? Tempo é dinheiro, né? É mais ou menos, ela continua bem recorrente hoje em 2021, né? A gente ouve essa frase aí desde que nascemos, né? Nossos pais já falavam essa frase, né? Então a gente consegue ver aí que essa proposição desse conceito, né? Um conceito, essa metodologia BIM, ele nos coloca dentro aí da área de construção civil essa questão aí que tempo é dinheiro, né? Isso é bem importante aí, pode depois, para quem se interessar, para trabalho de TCC, TCM, eu não sei a proposição que o Adriano deu para vocês fazerem o trabalho, mas eu falo porque eu ministro essa disciplina de projetos em Guarulhos, e aí eu dou algumas proposições para os meus alunos de lá, e aí eu faço esse bate-papo aí também com eles aí, sempre tentando colocar essas questões novas que nós temos aí. E a metodologia BIM é uma delas, que é bem legal, tá? Para quem gosta dessa área de projetos, de planejamento, é um bom nicho, um bom caminho, tá? Bom, e o terceiro, né, que é o diferente, né, do que nós estávamos fazendo até então, temos aí qual o consumo diário de um hospital com 320 leitos. A quantificação de quantidade de água é por quantidade de leitos, tá? Tem lá na segunda tabela lá do nosso material de apoio. Dimensiona o reservatório, tá? Então aí eu deixei livre, eu não falei se é um reservatório circular, quadrado, retangular, tá? Fica ao critério de vocês. De um modo geral, hospitais são áreas bem amplas, né? São locais bem grandes. Então, nesse terceiro exercício, com certeza vocês não vão ter, na vida real, né, problemas de dimensionar um reservatório, tá? No segundo, haveria esse problema que eu falei por conta do pé direito, né, da altura do andar superior. O inferior não, porque muitas vezes ele é enterrado. Claro que o problema que eu poderia ter num reservatório enterrado é conflito, né? Conflito com instalação hidráulica, instalação de gás, instalação elétrica que passa por debaixo da terra, pode ser um conflito, né, que nós encontremos. E do primeiro exercício também não, sem maiores problemas, que é um reservatório pequeno. De todos esses exercícios vocês podem acrescer os 25%, tá? E dúvidas, só me chamar. Vou dar aí uma hora aí para vocês fazerem, tá? E aí a gente volta a falar daqui 1 hora. Professor. Oi. Esses não são os exercícios que tá no site lá não, né?
Eles vão estar, tá? Então, assim, hoje é a nossa aula 5. Eu ainda não lancei nada, né? Vocês observam lá que a aula 5 ela tá sem nenhum conteúdo. E esses exercícios eles estarão lá para que vocês respondam na plataforma, tá? Transcrevam para a plataforma, tá? Serão esses mesmos exercícios. E aí quando a gente voltar eu já vou fazer a correção. Mas é interessante que vocês façam, né? Para que a gente faça aqui uma correção juntos e tire as possíveis dúvidas que surgirem aí no meio do caminho. Eu vou deixar na tela aqui para vocês. Certo. Alguma outra dúvida? Professor, Sim? na nossa tabela aqui, tá, o hospital está como ambulatório, tá escrito 25 litros por pessoa. Na tabela que você lançou aí é diferente, né? Ela é diferente, ela fala de leito hospitalar, ó, tá aqui, ó. Aqui, hospital, casas de saúde, por leito. Aí tá aqui, cadê? Aqui, 250 litros. Então é 250 Certo. litros por leito, tá? Beleza. Espera aí que eu já deixo... Deixa eu só finalizar o vídeo. E aí eu já deixo na tela aqui para vocês, tá bom? Professor,